Olá, aqui é Paulo César e esse é um vídeo resposta, uma vídeo resposta a um comentário que uma pessoa fez alguns dias atrás e nesse comentário tinham 10 perguntas. E eu vou responder uma por uma. Primeiro, eu gostaria de agradecer esse comentário porque vai me dar a oportunidade de responder muitas questões muito interessantes que muita gente tem. Apenas a maioria das pessoas não tem a coragem que o bolo está pronto, como essa pessoa é identificada, ela teve essa coragem de fazer essas perguntas. Então, primeiramente, muito obrigado e vamos direto para as perguntas. Vamos lá. A primeira pergunta é: por que vocês, hipnólogos, não se juntam para ir a Brasília e transformar a mentalidade daqueles corruptos, de que eles trabalham para o Brasil e para o povo brasileiro? Bom, nós não temos esse poder. Nós não temos esse poder. Se você chegar para mim e disser assim: olha, eu quero que você hipnotize meu marido para ele passar a minha mal, parar de me trair. Eu não tenho esse poder. Nenhum hipnoterapeuta, nenhum hipnólogo tem esse poder. Tem mais. Se nós tivéssemos esse poder, né, nós iríamos instaurar ética e honestidade. Honestidade de quem? Honestidade de acordo com quem? Eu não sei se você é da esquerda. Parece que hoje no Brasil está tudo polarizado, né? Ou você é esquerda ou você é direita. Né? E parece que é extrema esquerda e extrema direita. Mas eu não sei de que lado você está. Então, de que lado você gostaria que eu anulasse ou que organizasse ou que mudasse a cabeça dessas pessoas? Você não sabe se eu tô do outro lado ou se, por exemplo, eu tenho minha própria agenda. E se eu tivesse esse poder, também teria outra questão. Eu não acredito num país de zumbis, um país de bonecos, um país de fantoches, um mundo de fantoches. Eu acredito no ser humano. Eu acredito que nós todos temos nossas diferenças. E essas diferenças, com ética, né? E vem aquela pergunta: quem vai definir ética, né? Ética muda de tempos para tempos. Historicamente, a ética varia. Aquilo que é ético hoje não é ético amanhã. Aquilo que é ético para você não é ético para mim. Mas com certos preceitos de honestidade, de transparência. Eu gosto dessa palavra transparência. Né? Mas não você criar esse mundo de zumbis. Isso aí a gente vê muito no nazismo, vê em alguns regimes totalitários, principalmente regimes comunistas totalitários, onde todas as pessoas têm que pensar da mesma forma. Você proíbe acesso a livros, a isso, aquilo, né? Então, certas coisas simplesmente não funcionam, historicamente não funcionam. O ser humano, ele, ou por evolução, ou por dom divino, ele tem uma coisa chamada livre-arbítrio. E a hipnose, ela esbarra nesse livre-arbítrio. E ela não consegue passar desse livre-arbítrio. Eu não posso hipnotizar alguém a mudar quem ela é. Isso aí simplesmente não existe. Agora existe uma coisa, sim. Existe uma coisa chamada o voto, né? Então, quem sabe, se isso fosse possível, não seria hipnotizar a nação brasileira para passar a votar em pessoas mais, né? Sei lá, mais o quê? Mais o que é que nós queremos? Nessas pessoas que são mais de acordo ou diferentes dessas que estão aí. Existe o voto. O voto tem um poder muito grande. Segunda pergunta. A segunda pergunta é: e para fechar com chave... Eu estou lendo exatamente como foi escrito. E para fechar com chave de ouro, dá uma passadinha pelos arredores da antiga Cracolândia e liberta a mente dos viciados dos vícios. Mesma resposta. Nós não temos esse poder. E quando o prefeito de São Paulo, João Dória, quis pegar essas pessoas e levar para uma clínica para dar tratamento para elas, para mudar, né, ajudar essas pessoas a se libertarem das drogas, ele foi fortemente criticado porque você não pode obrigar uma pessoa a parar de usar drogas, porque isso é violar os direitos humanos e sei lá o quê. Principalmente pela esquerda, né? Principalmente pela esquerda ou exclusivamente pela esquerda, porque as pessoas têm o direito da Cracolândia. A Cracolândia é
parte da cultura nacional, né? Nós vimos isso. Então, não, nós não temos esse poder. Nós até temos. Se uma pessoa viciada em drogas ou com qualquer vício, ela quer mudar, então nós temos essa capacidade de auxiliar essa pessoa a mudar. Mas ela precisa querer. Quando alguém chega num consultório de um hipnoterapeuta e ela diz, por exemplo, eu quero parar de fumar, e eu estou falando de fumar porque é bem mais simples do que certas drogas, não é? Eu quero parar de fumar. A primeira coisa que o hipnoterapeuta, um bom hipnoterapeuta, vai olhar para essa pessoa é descobrir se isso é um desejo limpo ou sujo. O que é um desejo limpo? É um desejo dela. Então, eu posso lhe ajudar. Lhe ajudar, não é mudar você. A medicina faz isso. Na medicina tem um procedimento chamado lobotomia, né? Nós, hipnoterapeutas, nós dialogamos com sua mente inconsciente. Nós buscamos saber quais são os ganhos secundários. Nós vamos resolver esses problemas através de regressão, através de simbolismo, através de alguma coisa que vai resolver aquele vício, aquele problema. Ele existe por alguma razão. Então, o que o hipnoterapeuta vai fazer é lhe ajudar a encontrar esse problema, encontrar essa divergência, esse conflito que tem dentro de você e lhe ajudar a resolver esse conflito de uma forma positiva, porque esse conflito está sendo resolvido através das drogas, através desse vício, de uma forma não positiva. Então, o que o hipnoterapeuta vai fazer é resolver isso de uma forma positiva para você lhe ajudar, lhe auxiliar a resolver isso de uma forma positiva. Ok? Nós não temos esse poder de alguém estar usando droga, essa pessoa, simplesmente eu, contra a vontade dessa pessoa, ela parar de usar drogas. Então, a primeira coisa que a gente faz é descobrir, é um desejo limpo, é um desejo seu, ou é um desejo sujo. O cara diz, eu quero parar de fumar porque minha mulher quer que eu pare, porque meu médico disse que eu tenho que parar, porque a sociedade, eu estou sentindo muito preconceito das pessoas. Então, se alguém chega com um desejo sujo, a gente chega e diz, olha, infelizmente eu não posso lhe ajudar. Né? Quando você quiser, volte que eu posso lhe ajudar a resolver esse problema. Nós podemos resolver isso juntos. Mas, se não é um desejo da pessoa, nem cigarro, né? Então, eu não posso. E se eu pudesse, mais uma vez eu digo, eu não acredito em criar zumbis. Eu não acredito que o ser humano possa ser transformado num robô, nem deva ser transformado num robô. Isso nós vemos em cultos, né? Em cultos, sabe, pessoas que, enfim, regimes totalitários. Isso não é bom, não funciona, e o resultado, se nós formos estudar a história, nós já sabemos qual é. Próxima pergunta. E nem me venha com a desculpa de que a hipnose só funciona com permissão do hipnotizado, porque sabemos que não é verdade. Eu vou com essa desculpa sim. A hipnose não funciona sem que a pessoa queira. Em última instância, a pessoa que está sendo hipnotizada, ela sempre tem a opção de aceitar ou rejeitar. O que o hipnólogo, o hipnotista, o hipnoterapeuta faz? Ele dá uma sugestão. Ele dá uma sugestão hipnótica. Ele faz uma indução para colocar você em transe hipnótico e a partir daí ele faz sugestões hipnóticas. Uma sugestão é exatamente isso. Em última instância, né, a responsabilidade é sua. É sua. Você pode aceitar essa sugestão, você pode rejeitar essa sugestão. O grande Milton Erickson, se brincar, né? O maior hipnoterapeuta de todos os tempos. Se você quiser dizer que ele não foi o maior, então você pode botar mais um ou mais outro ali na mesma grandeza, mas
melhor do que ele não havia. Havia pessoas que estavam naquele nível. Ele, certa vez, trabalhava no hospital e tinha uma enfermeira muito ruim, dessas pessoas que gostam de, né, infernizar a vida dos outros. E tinha uma outra enfermeira que era uma pessoa muito boa, de coração muito bom. E essa enfermeira boa, ele começou a botar pressão hipnótica nela. Essa mulher estava em transe profundo e ele colocando a sugestão de que ela deveria se levantar, se dirigir até aquela enfermeira malvada e dar-lhe um tapa na cara. E ele foi aumentando a pressão, aumentando a força da sugestão, aumentando, né? E chegou um momento que essa mulher olhou para ele e disse: Dr. Erickson, se o senhor continuar insistindo em me forçar a fazer isso, a única pessoa que vai levar um tapa na cara é o senhor. Então, infelizmente, nós não temos esse poder. A pessoa, ela, em última instância, sim, em 100% dos casos, ela tem a decisão final. Se ela vai aceitar aquela sugestão ou se ela não vai aceitar aquela sugestão, né? Em última instância, a responsabilidade é da pessoa. A próxima pergunta é: para quem vocês estão trabalhando no final das contas? Deixa eu olhar para você, parar de olhar para o papel, olhar para você bem nos olhos e dizer: eu trabalho para mim, para minha mulher, para minhas filhas e depois para minha família, para os meus amigos e depois para o resto da humanidade. Mas em primeira instância, tá? A minha família, eu, minha mulher e minhas filhas. Essa é uma resposta honesta. Pode não ser a resposta que as pessoas gostariam de ter, mas eu seria irresponsável e mentiroso se eu não dissesse isso. E olhe, se alguém diz que não está trabalhando para si, não está fazendo isso por si, essa pessoa, ela, no mínimo, né? No mínimo, ela está se enganando. Uma das coisas que eu sempre digo para minha mulher é o seguinte: nós temos 3 filhos. Eu tenho 5 filhas, mas com Silvana eu tenho 3 filhas. E tem Bia de 7, tem Clara de 2 e tem Ana Letícia de 3 meses agora. E é interessante, porque eu sempre disse isso para minha mulher desde Bia. Né? Há 7 anos eu digo isso para minha mulher. Eu digo: olha, tudo que você fizer por Bia, e depois tudo que você fizer por Bia e Clara, e depois tudo que você fizer por Bia, Clara e Letícia, você faz por você. As noites que você passar de sono por elas, foi por você. Sabe, às vezes eu me lembro quando Bia estava bem pequenininha, parece 2 anos, eu cheguei em casa, eu estava com muita fome, e minha mulher chegou e disse: posso preparar alguma coisa para você? Eu digo: não, eu quero um hambúrguer. E só tinha um último hambúrguer, sabe, aquele que sobrou lá na caixa. Eu peguei aquele hambúrguer, eu preparei, né, porque quem faz hambúrguer bom aqui em casa sou eu. Preparei aquele hambúrguer, assei o pão, deixei o bicho perfeito, sabe? Aí cortei tomate, cortei verdura, botei lá, preparei o hambúrguer todo. E na hora que eu ia sentar, eu cheguei a sentar. Sentei, peguei aquele hambúrguer, eu ia botar na boca. Aí chega minha filha e diz: eu quero um. Você não entende o prazer que eu tive. Minha mulher imediatamente ela disse: o hambúrguer do seu pai, deixa ele, você já jantou, ele não jantou ainda. E eu olhei para minha mulher com raiva, eu disse: mas você não está entendendo. É um prazer maior ver minha filha comer esse hambúrguer do que eu comer. Ela disse: você vai comer o quê? Eu digo: comida não falta, né? Só não tem mais hambúrguer, a não ser que eu saia e vá comprar hambúrguer, mas comida tem. Deixa ela comeu aquele hambúrguer todinho, né? Não deixou nada para mim. E foi um prazer. Aí você diz assim: você fez um sacrifício pela sua filha. Não, eu fiz por mim. Foi um prazer para mim
dar aquele hambúrguer para minha filha. No futuro, eu nunca vou poder olhar para ela e dizer assim: eu fiz tanta coisa por você. Não, eu fiz por amor. Então, você pergunta para quem eu trabalho para mim. Toda pessoa honesta trabalha para si. Se você tem família, você precisa cuidar da sua família. E o resto da humanidade, você faz tudo o que você puder pelo resto da humanidade. Mas você tem a obrigação de cuidar de você e cuidar da sua família. Sabe quando você está no avião e dizem assim, pegue a máscara e bote primeiro em você. Se você está com uma criança pequena, você pega a máscara e bota primeiro em você. Aí você vai poder cuidar dos outros. Então, se eu tiver dinheiro suficiente, e eu vejo, por exemplo, na televisão, uma criancinha que está precisando de uma cirurgia e o SUS e blá blá blá, blá ela está precisando, eu digo, olha minha conta bancária e eu posso escolher ajudar essa criança por mim. E depois, se aquela criança agradeceu, não agradecer, se os pais forem gratos, se não forem gratos, eu fiz por mim. Parece egoísmo, mas eu não tenho a menor dúvida que se todos nós tivéssemos um pouquinho mais desse egoísmo, sabe, você faz aquilo que você acredita que é certo. Você faz aquilo que você considera correto. Mesmo que o mundo ache que você está errado. Você vai cobrar muito menos do mundo. Porque quando você dá o que você não tem, esperando algum tipo de reconhecimento, e esse reconhecimento não vem, então o que vem aí é raiva, recalque, vingança, uma série de sentimentos que o mundo já está cheio. Então, eu trabalho por mim. Próxima pergunta é: vocês todos os dias estão com suas mentes aprisionadas no trabalho de bobos da corte, distraindo os plebeus enquanto a corte segue sugando os recursos. Eu não sei se isso é uma pergunta, mas é assim. Você tem uma pessoa espiritual que só fala em medo, em pecado, em problemas, em, sabe, que você tem que se recalcar e você tem que se, sabe, e outra pessoa que é o bobo da corte e faz as pessoas sorrirem. Eu prefiro estar aqui, se foi isso que você quis dizer. Próxima pergunta. Passa 10, passa 100, passa 1000 anos e por mais que pensemos que o mundo mudou as bases do que sempre deu errado, continua sendo mantida para continuar dando errado. Eu concordo com você. As coisas não mudam. Se você vai ler os livros de história, se você vai ler, as pessoas dizem assim, o mundo está muito devasso hoje. Roma, não lembra de Roma? Claro que nós não lembramos de Roma, mas nós estudamos Roma, Calígula, né? Toda aquela devassidão que nos ensinaram que existiu em Roma, né? Isso é meio que pressuposto, meio verdade, porque imagine só, né? No futuro, se eles forem estudar nossa sociedade, digamos que sumiu tudo. Aí, de repente, eles encontram lá, só o que sobreviveu foi a sessão de pornô de uma videoteca. Né? Então, aquilo vai ser o modelo de sociedade. Eles vão tirar toda a nossa sociedade por aquelas fitas pornôs que tiraram ali. Vão dizer, olha como eles eram, tá vendo? Tá vendo como eles eram? As mulheres traiam os maridos e todo mundo transava com todo mundo, e isso e aquilo e aquilo. Bom, isso é uma visão que nós temos de Roma, mas, realmente, se a gente for estudar a história, a gente vê que passa 100, passa 10, passa 1000 anos e a coisa é mantida, a coisa continua assim. Isso aí eu concordo com você. A pergunta número 7 é: você se vê como bobo da corte que você é? A resposta é sim. Eu vejo. Nós somos todos bobos da corte. Você se vê, né? Porque é aquela coisa. Eu tava fazendo uma terapia com uma pessoa, né? Uma terapia chamada toque quântico. É quando você, através da sua respiração, você passa sua energia vital para a pessoa.
né? E essa pessoa com quem eu estava fazendo, ela estava com uma dor muito, muito, muito forte na coluna, mal conseguia andar. E eu estava fazendo essa prática com ela. E ela, em poucos minutos, ela passou, né, ficou boa, se levantou sem sentir nada e saiu andando e passou o resto do dia, o resto da semana bem. Depois voltou, né? Mas não foi trabalhado a causa daquilo, mas aquilo foi resolvido assim de forma fantástica. Agora, durante o processo que eu estava respirando e fazendo a terapia, eu tive uma visão muito interessante, que eu não vou esquecer essa visão, até agora ela tem me marcado muito. E eu comecei a pensar o seguinte, quando eu pensei assim no universo, na realidade eu não pensei, né? Me veio a imagem do universo. Todos os planetas, todas as estrelas, todo o universo em perfeita harmonia. Né? Todos os astros, está tudo bem. Depois me veio a imagem do microcosmo. Os átomos, os elétrons, sabe? Os táquions, os neutrinos, todas as partículas subatômicas em perfeita harmonia. E depois me veio a visão dessa pequena faixa que é nós humanos, a vida biológica, onde nós enxergamos uma aparente desarmonia. E eu percebi o seguinte, que toda essa desarmonia que a gente acha que o universo vai desabar porque Brasília está do jeito que está e Trump venceu as eleições e o louco lá da Coreia do Norte está ameaçando isso, aquilo. Nada disso, na realidade, afeta o universo. Nós somos uma bolinha minúscula, né? E nós somos essa poeirinha que está habitando essa bolinha minúscula. Nosso objetivo aqui é ajudar uma pessoa a atingir a iluminação. E a única pessoa que você pode ajudar é você. Você não pode ajudar o resto da humanidade. E quando? Aí é que está o grande segredo. Quando você desperta, você ilumina uma quantidade absurda de pessoas. Você mostra o caminho para uma quantidade absurda de pessoas. E é uma dicotomia muito interessante, porque você precisa despertar você. Você não pode ficar, sabe, chegando para as outras pessoas, olha, você precisa ter mais consciência. Não, você tendo mais consciência, você ilumina o caminho das outras pessoas. Então, sim, né? Eu tenho noção que eu sou bobo da corte. E eu quero ser esse bobo da corte. É melhor do que ser essa pessoa que vive gritando lobo, sabe? Querendo que os outros mudem, quando você não muda. Né? A pessoa, eu vejo muito isso. A pessoa vive criticando as pessoas que criticam. Né? Você vive criticando as pessoas que criticam. A gente vive muito assim. Seja feliz. O ser humano, ele tem essa capacidade. Viktor Frankl, ele mostrou isso, né? Foi um prisioneiro de guerra nazista que ele perdeu tudo. Ele estava num campo de concentração nazista e ele mostrou que eles tiraram tudo dele, mas não tiraram a capacidade dele ser feliz, dele ser ele, dele pensar por ele. Ele não podia falar, ele não podia ir para onde queria, ele não podia ter nada, ele não podia nem comer o que quisesse, nada, nada. Foi a pior situação do mundo. Mas ele escolheu se manter íntegro. O que você faz do talento para melhorar o mundo que você vive? Isso aqui, né? E você também tem talento. E todos nós temos talento. O que eu faço com o meu talento é isso. Eu espero que esse vídeo... Eu sei que eu estou falando coisas que podem chocar algumas pessoas, né? Dizer assim, não, mas é porque a gente gosta muito dessa espiritualidade docinha, né?
Ai, porque eu trabalho para a humanidade, isso e aquilo. Não, essa realidade. É assim como eu espero ajudar as pessoas. Se eu atingir uma pessoa, então meu talento foi bem utilizado. 9. Não me venha... Eu perdi a página. Tá aqui. Deixa eu encontrar aqui novamente. Não me venha com o papinho de usar a hipnose para ajudar o ser humano a vencer a dificuldade pessoal, porque a dificuldade do ser humano, isso aqui eu quero deixar bem claro que ela colocou, porque a dificuldade do ser humano está muito relacionada ao mundo que vivemos, onde os problemas são criados para em seguida serem oferecidos as soluções a peso de ouro. Eu concordo com você, isso aí é verdade. As pessoas criam problemas, né, para depois oferecerem soluções a peso de ouro. Verdade. Por exemplo, cada dia está ficando mais claro que déficit de atenção e hiperatividade é um problema inventado. Não é interessante? Eu não estou afirmando isso, eu estou dizendo que as conclusões estão levando a isso. Agora, eu discordo completamente disso. Preste atenção. Porque a dificuldade, e esse texto está todo aqui embaixo, viu, na descrição do vídeo. Porque a dificuldade do ser humano está muito relacionada ao mundo que vivemos. Não, não, não. Veja bem, a dificuldade do ser humano não está relacionada ao mundo que vivemos. O mundo em que vivemos é do jeito que é por causa do ser humano. Então, se eu mudo, a única pessoa que eu posso mudar, que sou eu estou inspirando outras pessoas. Se cada pessoa mudar, a única pessoa que ela pode mudar, que é ela própria, em pouco tempo teremos um mundo diferente. O que eu concordo com você é porque macro, assim, a termos de governo, os governos, ultimamente, eles trabalham muito com agenda própria, contra a população, muitas vezes. Então, eles criam, né, um problema para depois oferecer uma solução. Há muita especulação hoje em dia sobre o 11 de setembro nos Estados Unidos, né? Se aquilo não foi um ataque dos Estados Unidos contra os Estados Unidos, que o governo deixou acontecer para justificar as ações que eles queriam tomar no Oriente Médio e até tirando liberdade da própria população, né? Então, isso existe. Mas, por favor, sabe essas pessoas que estão lá em cima e as pessoas que estão aqui embaixo? São pessoas. Então, nós não somos do jeito que somos por causa do mundo. Eu rejeito essa visão determinista, né? Ah, porque a pessoa nasceu em determinada família com certas dificuldades, então isso justifica ela ser quem é? Não. Nós somos do jeito que somos porque escolhemos ser do jeito que somos. Algumas pessoas têm tudo na vida e elas escolhem ser o pior na vida. Algumas pessoas têm o pior da vida, escolhem ser o melhor da vida. O mundo não nos obriga a ser quem somos. Nós, escolhendo essas escolhas que nós temos historicamente, coletivamente escolhido, é que nós estamos tornando o mundo. E que nós tornamos o mundo isso que ele é. Então, não. Eu vou com esse papinho para você, porque a sua pergunta é: não me venha com esse papinho de usar a hipnose para ajudar o ser humano a vencer a dificuldade pessoal. Toda dificuldade é pessoal. Toda dificuldade é sua, né? Toda dificuldade é individual. E sim, a hipnose pode ajudar e ajuda pessoas a vencer suas dificuldades pessoais. E se pessoas suficientes resolverem vencer suas dificuldades pessoais, o mundo muda. Mas o nosso objetivo, o meu objetivo, não é mudar o mundo. Se eu ajudar uma pessoa, estou feliz. Estou feliz. Né? Até quando vocês vão ficar assistindo o Brasil e os brasileiros desmoronar só tirando migalhas de vantagens disso? Até quando nós
vamos ficar assistindo o Brasil e os brasileiros desmoronar só tirando migalhas disso? E dentro dessa sua pergunta, dentro da sua última pergunta, tem uma coisa que eu discordo completamente. Até quando vocês, ou seja, você está fora disso, né? A responsabilidade é só minha. Mas não era isso que eu ia dizer. Até quando vocês vão ficar assistindo o Brasil e os brasileiros desmoronar? Realmente você acha que o futuro do Brasil está nas mãos dos hipnotistas, hipnoterapeutas, hipnólogos? Porque é o que está escrito até quando vocês, né, hipnotistas, hipnoterapeutas, hipnólogos, ou seja, quem trabalha com hipnose, até quando nós vamos ficar assistindo o Brasil e os brasileiros desmoronar? Quer dizer, eu não sei se eu me sinto lisonjeado ou, né, sem palavras em relação a isso, porque, mais uma vez, nós não temos esse poder. Os brasileiros não são vítimas. Eu não acredito em vítimas. O brasileirinho, coitadinho, não é vítima. O brasileiro, ele é uma pessoa... As pessoas dizem que o brasileiro não trabalha muito. O brasileiro trabalha pra caramba. Eu nunca vi... Eu vi um estudo outro dia que as pessoas chegam e dizem assim... Estavam mostrando a quantidade de horas por ano que as pessoas trabalham nos diversos países. O brasileiro, com todos esses feriados que a gente critica, a gente não, né? Que as pessoas criticam, eu não critico, trabalha mais horas, muito mais horas do que a maioria dos países, como por exemplo Japão, Estados Unidos, a maioria dos países europeus, a maioria não, todos os países europeus, o brasileiro trabalha pra caramba. Os brasileiros que eu conheço trabalham muito. Tem gente preguiçosa no mundo inteiro. Tem gente querendo tirar proveito, tem gente querendo tirar proveito no Brasil, no mundo inteiro. Mas o brasileiro trabalha pra caramba. Uma vez eu era coordenador de um curso de inglês, eu levei toda a minha equipe para fazer um curso, né? Veio um professor, um grande professor, pelo menos famoso, da Europa, para dar um treinamento aqui. E eu levei toda a minha equipe de professores. Na realidade, eu fechei a escola que eu trabalhava durante 3 dias para que todos os professores passassem nesse treinamento, assistissem esse treinamento. E no meio do treinamento, teve um feriado, né, que a gente aproveitou justamente esse feriado. Na realidade, a escola ficou fechada 2 dias, porque um desses dias foi um feriado. E esse cara, né, um inglês, ele chegou e disse assim, porque aqui no Brasil vocês têm feriados demais. E eu olhei para ele e disse, me diga uma coisa, que horas você começa a trabalhar lá? Ele disse, 9. Eu disse, que horas você para de trabalhar lá? Ele disse, 3. Todo professor começa a trabalhar às 9 e às 15 horas, né, às 3 horas da tarde, ele para de trabalhar. Eu olhei para ele e disse, olha, presta atenção, aqui no meu país, professor começa a trabalhar às 7 da manhã e ele termina de dar a última aula às 10 horas da noite. Então, antes de você vir falar de preguiça, de que aqui tem feriado demais, então, por favor, se informe, porque na minha opinião, né, se for olhar assim, se for chamar quem trabalha menos de preguiçoso, que não é minha opinião, não acho que trabalhar menos seja preguiçoso, eu acredito na qualidade do trabalho. Se o cara trabalha 3 horas por dia e o outro trabalha 12, e nessas 3 horas você apresenta um trabalho de qualidade e o outro nas 12 apresenta nada, né? Eu sou mais as 3, mas se você for colocar quantidade e chamar de menos quantidade preguiça, então, meu querido, os preguiçosos são vocês. Porque o brasileiro trabalha das 7, o professor brasileiro, na maioria das vezes, a maioria dos professores começam às 7 da manhã e terminam às 10 horas da noite para sobreviver. É um ofício que eu só posso acreditar que seja um ofício de amor, embora na minha profissão tenha tanto, né,
Bom, vou deixar isso para lá. Mas, enfim, tá aí as respostas e essas respostas foram dadas, acredite, com amor. Eu quero agradecer você ter colocado esse comentário com essas 10 colocações, porque eu tenho certeza que essa dúvida não é só sua, é de muita gente, né? Hipnose é muito mais poderosa do que muita gente pensa, mas muito menos poderosa do que muita gente teme. Nós não temos o poder de mudar ninguém. Nós não temos o poder de fazer qualquer coisa contra a vontade de alguém. Nós não temos esse poder de mudar o Brasil, né? Que tem o poder de mudar o Brasil é educação de base, educação de verdade, né? Não essa educação que ultimamente tem se pregado no Brasil. Educação mesmo, ensinar a criança a ler. A criança precisa aprender a ler, precisa aprender matemática. E aí ela vai desenvolver o gosto pela leitura. E aí ela vai ler o que ela quiser. Ela vai interpretar. A criança precisa aprender sabe, ser dada condições, porque o aprendizado acontece. Dê condições à criança dela se desenvolver. Só isso. Isso muda o Brasil. Bom, muito obrigado. Desculpe por esse rant, né? Mas eu acho que essas questões foram muito importantes e faltavam. Então, até o próximo vídeo. Dê um like aqui embaixo, né? Coloque seu comentário. Por favor, coloque seu comentário. Positivo, negativo, é sempre bom. E se você não está inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para você estar sempre ligado nos outros vídeos. E os outros vídeos são a maioria sobre hipnose. Esse foi um vídeo bem diferente. E até nosso próximo encontro.